è il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. La pace sia con voi. Leitura do livro do Apocalipse. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé verdadeira. E disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Abbiamo ascoltato la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse. Ouvimos a palavra de Deus no livro do Apocalipse e diz assim: Ecco, io faccio nuove tutte. Eis que eu renovo todas as coisas. La speranza cristiana A esperança cristã se baseia na fé em Deus, que sempre cria novidade na vida do homem. Cria novidade na história. Cria novidade no cosmo. O nosso Deus é o Deus que cria novidade, porque é o Deus das surpresas. Não é cristão caminhar com o olhar voltado para baixo, como fazem os porcos. Sempre vão assim, sem levantar os olhos ao horizonte, como se todo o nosso caminho se consumisse aqui, no palmo de poucos metros de viagem, como se na nossa vida não houvesse meta alguma e nenhum porto, e nós fôssemos obrigados a um eterno vaguear, sem razão alguma, para tantos cansaços nossos. Isso não é cristão. As páginas finais da Bíblia nos mostram o horizonte último do caminho do crente, a Jerusalém do céu, a Jerusalém celeste. Essa é imaginada, antes de tudo, como uma imensa tenda, onde Deus acolherá todos os homens para habitar definitivamente com Ele. E esta é a nossa esperança. E que fará Deus quando finalmente estivermos com Ele? Usará uma ternura infinita em relação a nós, como um pai que acolhe seus filhos, que por longo tempo se cansaram e sofreram. João no Apocalipse profetiza: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Eis que eu renovo todas as coisas. O Deus da novidade. Provém meditar sobre este trecho da Sagrada Escritura, não de maneira abstrata, mas depois de ter lido uma crônica dos nossos dias, depois de ter visto o telejornal ou a cobertura dos jornais, onde há tantas tragédias, onde se reportam notícias tristes,
às quais todos corremos o risco de nos submetermos. Eu saudei alguns de Barcelona. Quantas notícias tristes de lá. Saudei alguns do Congo. E quantas notícias tristes dali. E quantas outras, para citar somente 2 países de vocês que estão aqui presentes. Procurem pensar nas faces das crianças amedrontadas pela guerra, no choro das mães, nos sonhos desfeitos de tantos jovens, nos refugiados que enfrentam viagens terríveis e são explorados tantas vezes. A vida, infelizmente, também é isso. Às vezes gostaríamos de dizer que é, sobretudo, isso. Pode ser, mas há um Pai que chora conosco. Há um Pai que chora lágrimas de infinita piedade pelos seus filhos. Nós temos um Pai que sabe chorar, que chora conosco. Um Pai que nos espera para nos consolar, porque conhece os nossos sofrimentos e preparou para nós um futuro diferente. Esta é a grande visão da esperança cristã, que se dilata sobre todos os dias da nossa existência e quer nos levantar. Deus não quis as nossas vidas por erro, obrigando a si mesmo e a nós a duras noites de angústia. Criou-nos, em vez disso, porque nos quer felizes. É o nosso Pai. E nós, aqui, agora, experimentamos uma vida que não é aquela que Ele quis para nós. Jesus nos garante que o próprio Deus está trabalhando no nosso resgate. Ele trabalha para nós, para nos resgatar. Nós acreditamos e sabemos que a morte e o ódio não são as últimas palavras pronunciadas sobre a parábola da existência humana. Ser cristãos implica uma nova perspectiva, um olhar cheio de esperança. Há quem acredite que a vida tenha toda a sua felicidade na juventude e no passado, e quer viver seja uma lenta decadência. Outros ainda acreditam que as nossas alegrias sejam somente episódios e passagens, e na vida dos homens esteja inscrito o não sentido. Aqueles que diante de tantas calamidades dizem: mas a vida não tem sentido. O nosso caminho não tem sentido. Mas nós, cristãos, não acreditamos nisso. Acreditamos, em vez disso, que no horizonte do homem há um sol que ilumina para sempre. Acreditamos que os nossos dias mais belos ainda estão por vir. Somos gente de mais de primavera do que outono. Gostaria de perguntar agora. Cada um responda no seu coração em silêncio, mas responda. Eu sou um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, de primavera ou de outono? A minha alma está na primavera ou no outono? Cada um se responda. Vemos os brotos de um mundo novo em vez das folhas amarelas nos ramos. Não nos refugiamos em nostalgias, arrependimentos e lamentações. Sabemos que Deus nos quer herdeiros de uma promessa e incansáveis cultivadores de sonhos. Não esqueçam
aquela pergunta: eu sou uma pessoa de primavera ou outono? De primavera que espera a flor, que espera o fruto, que espera o sol, que é Jesus? Ou de outono, que está sempre com o rosto olhando para baixo, amargurado? E como disse às vezes, com a cara de pimentão no vinagre. O cristão sabe que o reino de Deus, a sua senhoria de amor, está crescendo como um grande campo de trigo, mesmo que no meio haja o joio. Sempre há problemas, há as fofocas, as guerras, as doenças, há os problemas. Mas o grão cresce. E no fim, o mal será eliminado. O futuro não nos pertence. Mas sabemos que Jesus Cristo é a maior graça da vida. É o abraço de Deus que nos espera no final, mas que já agora nos acompanha e nos consola no caminho. Ele nos conduz à grande tenda de Deus com os homens, com tantos outros irmãos e irmãs, e levaremos a Deus a recordação dos dias vividos aqui. E será bonito descobrir naquele instante que nada foi perdido, nenhum sorriso, nenhuma lágrima. Por mais que a nossa vida tenha sido longa, nos parecerá ter vivido em um sopro, e que a criação não se deteve ao sexto dia do Gênesis, mas prosseguiu incansavelmente. Prosseguiu incansavelmente porque Deus sempre se preocupou conosco, até o dia em que tudo se realizará, na manhã em que se desaparecerão as lágrimas, no instante mesmo em que Deus pronunciará a sua última palavra de bênção. Eis, diz o Senhor, que eu renovo todas as coisas. Sim, o nosso Pai é o Deus das novidades e das surpresas. E naquele dia nós seremos realmente felizes. E choraremos, sim, mas choraremos de alegria. Obrigado. Depois dessas belíssimas palavras do Papa Francisco, nesse momento um coral da Universidade de Salamanca vai cantar para o Papa. Eu já sabia que o pessoal da Universidade de Salamanca publica bons livros, mas eu não sabia que eram bons para cantar também. Meus parabéns.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre dará a sua bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. As palavras do livro do Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, nos lembram como a esperança cristã é para nós uma fonte de contínua novidade. Apesar de experimentarmos nesta vida situações de tristeza e de sofrimento, de vermos tanto joio em meio ao trigo, ao ponto de, às vezes, parecer que a felicidade é uma ilusão passageira, a verdade é que Deus nos apresenta um horizonte luminoso. Temos um Pai cheio de ternura, que nos espera para nos consolar. Um Pai que conhece os nossos sofrimentos, quer enxugar nossas lágrimas e preparou para nós um futuro maravilhoso, habitar com Ele na Jerusalém Celeste. Nesta vida, a nossa esperança se alimenta da presença de Jesus, que se faz nosso companheiro de caminho, como um sol que ilumina o nosso horizonte, dando-nos a certeza de que a morte e o ódio não têm a última palavra. Podemos estar certos que no final, nossas lágrimas não hão de ser de tristeza, mas de felicidade, uma felicidade perfeita. Saluto voi, pellegrini di lingua portoghese presenti in questa udienza e tramite ciascuno saluto tutte le famiglie dei vostri paesi. Rivolgo un saluto particolare ai fedeli della parrocchia del Ribeirão e ai gruppi dei brasiliani. Lasciatevi guidare dalla tenerezza divina perché possiate trasformare il mondo con la vostra fede. Dio vi benedica. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Através de cada um de vós, saúdo todas as famílias dos vossos países. Dirijo uma saudação particular aos fiéis da paróquia de Ribeirão e aos grupos de brasileiros. Deixai-vos guiar pela ternura divina, para que possais transformar o mundo com a vossa fé. Deus vos abençoe. Saluto ora i pellegrini italiani. Saúdo agora os peregrinos italianos. In particolare le suore francescane di Santa Chiara. Em particular, as irmãs franciscanas de Santa Clara, que participam do capítulo geral de sua congregação. E as exorto a testemunhar de modo concreto o Evangelho da esperança e do amor. Sono presenti numerosi seminaristas. Estão presentes numerosos seminaristas, aqueles participantes do 25º curso de verão, aqueles do Oratório de São Felipe Neri e aqueles de Verona. Queridos jovens que se preparam para o sacerdócio, desde agora vivam o Evangelho com ardente espírito missionário e com uma especial atenção em servir os pobres,
e os necessitados. E não deixem de rezar todos os dias o rosário. Saúdo, além disso, os membros da Associação Ali Stesi. De Vittorio Veneto. De Vittorio Veneto. E os outros grupos presentes, especialmente as paróquias. Desejo a cada um que esta parada nos túmulos dos apóstolos seja ocasião propícia para uma proveitosa renovação espiritual. Dirijo uma cordial saudação aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Caríssimos, elevemos o olhar para o céu, para contemplar o esplendor da Santa Mãe de Deus, que na semana passada recordamos em sua Assunção e ontem invocamos como nossa Rainha. Cultivem para com ela uma devoção sincera, para que esteja ao lado de vocês em sua existência cotidiana. Dirijo, por fim, o meu pensamento e exprimo afetuosa proximidade a quantos sofrem por causa do terremoto que segunda-feira à noite atingiu a ilha de Ischia. Rezemos pelos mortos, pelos feridos, pelos respectivos familiares e pelas pessoas que perderam a casa. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe e Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.